Ok, minha gente, já direto aí para os bom dias, né? Então vamos dar bom dia aí. Vanderlei Pérez, começando com você. Não é porque você é chefe, não. É porque eu quero deixar o Roberto para depois. O meu segundo bom dia vai ser para Roberto. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. Bom dia, nosso convidado, Roberto Petro. Vai ser um bom bate-papo esse, né? Se a gente repetir o que falou no intervalo aqui, já dá um bom programa. Pois é. Vai dar cadeia. Cadeia para os outros. Não é para a gente, não. Para os outros. Roberto Petro, um prazer enorme ter você aqui no programa e veio para ficar, tá? Bom dia, Hélio. Bom dia, nossos telespectadores. Bom dia, Vanderlei. É um prazer estar aqui sempre. Vanderlei me chama sempre, mas a vida é meio corrida. Mas vamos estar participando aí sim, se Deus quiser. Você foi prefeito em Teresópolis, depois, eu estou falando de aqui, perguntas que eu tenho já desde ontem, né? Depois não voltou mais à vida pública, né? Quer dizer, voltou, mas voltou como secretário em Magé, continuou na vida pública, mas como candidato não voltou mais. Fala-se muito em Roberto Petro voltar. Né? A gente só ouve falar isso de coração, estou te falando isso, e você sabe disso, você vê isso na rua. E os meus principais comentários aqui nos últimos meses, quer dizer, nos últimos anos, é que Teresópolis parou nos últimos anos. Nós não temos nenhum projeto de esporte, nenhum projeto de turismo, nenhum projeto de cultura. E na tua época, de lá para cá, se eu não estiver muito enganado, foram 9 governos. Na sua época, a gente teve uma secretaria de esportes trabalhando muito, inclusive botando o nome Teresópolis a nível brasileiro, a nível de Brasil, com Barra Futebol Clube, inclusive, também na sua época do Barra, e depois com futsal. Nós tivemos talvez o melhor carnaval de Teresópolis também na tua época, né? Eu trabalhava na Teresópolis, a gente cobriu o carnaval, os carnavais eram grandiosos. Terminou o seu governo, tudo isso ficou no passado. Inclusive o turismo também teve um crescimento enorme naquela época. Terminou de lá para cá, já estou no debate, Vanderlei. Terminou de lá para cá, tudo isso ficou no passado. Nada mais aconteceu de grandes projetos em Teresópolis. Queria que você começasse analisando a nossa cidade por aí. O que a gente lamenta é que todos aqueles que vieram depois da gente, ninguém se preocupou em dar continuidade ao que era bom e consertar aquilo de ruim. Porque você não consegue, nenhum prefeito consegue acertar em todos os lados, ser 100%, né, assertivo nas suas ações. Mas o que a gente percebe é que quem chega quer mudar aquilo que está funcionando bem, para talvez fazer com que o outro fosse esquecido, tocar do jeito dele aquilo que funcionava bem e tentando fazer com que o nome dele cresça. E deixa de fazer as coisas que deveriam fazer. E de lá para cá, a cidade vem caindo a cada governo, alguns com alguma coisa positiva, né? Você falou do carnaval, acho que o último carnaval que teve ainda foi com o Vanderlei e com o Jorge Mário, né, Vanderlei? Ainda foi contigo. Eu assumi a Secretaria de Cultura em 2009 e uma das responsabilidades da Secretaria de Cultura é a organização do Carnaval. Então nós fizemos, era um carnaval rápido, que foi logo no primeiro mês de governo, a gente tive que organizar no final de janeiro, e a gente teve aquela relação com as escolas, né? Com a mesma quantidade de escolas, inclusive, que havia no governo anterior. No período seu, você teve uma quantidade de escolas maiores, né? Eram 8 escolas, aí, né? E mais os blocos, né? Então, essa relação com esse povo todo é uma relação é uma relação política, né? Você tem que ter muita habilidade para lidar, porque é um assunto que não é necessariamente um assunto da administração municipal, mas setorizado. Você tem que dar aquele suporte ali, porque o prefeito o governo eu vejo o prefeito com os seus secretários como um grupo de garçons naquele restaurante Granfino que a gente vai. Então, todos ali estão para servir. Ou então era para ser assim. Então, elas têm que servir a todas as demandas que surgem. E o carnaval e o Natal eram duas demandas que vinham muito bem tratadas do governo anterior. Não precisa nem falar do que aconteceu no governo anterior, mas especificamente essas duas áreas, que uma delas, embora não fosse muito da área da cultura, que é o Natal, acabou também caindo no meu colo, porque o secretário da época, ele não queria fazer o Natal naquele modelo, ou não tinha vontade de dar continuidade àquele Natal que era um Natal de exemplo, de referência para a região, até para o Estado, né? O Natal de Teresópolis era com a Edna e com aquela estrutura toda que tinha, era uma referência para Teresópolis. E eu tive que
eu fui defender que o Natal deveria ter sido. O prefeito falou assim: Vanderlei, rapaz, tá bom, já que o secretário não quer fazer, vamos passar o Natal para você, para a secretaria. Natal era do desenvolvimento social, né? Desenvolvimento social e turismo. E aproveitamos todo aquele material que estava guardado em galpão. Eu precisei até de montar um outro galpão. Você usava o galpão, o seu governo usou o galpão da Gazeta, né? Aquele galpão que havia ali perto da Aviação Teresópolis, era um galpão pequeno, 300 e poucos metros quadrados. Eu trabalhei 10 anos naquele galpão com a Gazeta, né? Conhecia bem o galpão. E surgiu a oportunidade de pegar uma área maravilhosa, um galpão muito grande ali do lado da Sudantex, onde funcionava a Marmoraria Santa Marta. Aquele galpão estava sendo... A Desenvolvimento Social tinha alugado aquilo para guardar o material do Natal e não viabilizou o contrato, nada disso. E o seu Graneiro, né? O dono daquele imóvel, ele é um português, tem um posto de gasolina no Vale Paraíso, esqueci o nome dele agora. Então, eu tive que matar no peito ali, resolver e fazer o contrato, porque essa parte burocrática é muito complicada, ainda mais quando havia uma má vontade do servidor, que troca de governo, se não há aquela habilidade política. Então, até adaptar, né? Foi aquele período de adaptação do governo, e fizemos ali, continuamos o Natal. Então, durante os 2 anos que eu fui secretário, o Natal ficou na minha conta. Eu não consegui fazer um Natal como aquele Natal que a Edna fazia, até pela questão de recurso. O servidor também, uma coisa é o servidor lidar com a primeira-dama, com a relação do prefeito direta, e depois lidar com um secretário menor dentro de um governo que não tinha tanto esse foco no Natal e no Carnaval. Mas nós fizemos ali, demos essa continuidade. Então, dentro dessas coisas assim que o Hélio falou sobre o seu governo, aquele período de 2003 a 2008, realmente, para mim, em função da minha área e do como eu atuei nisso, ficou muito marcado a questão do Natal e do Carnaval. O segundo Carnaval de 2010 eu já não fiz, porque ali tinha que contentar alguns interesses das escolas que eu não conseguia contentar, eu tinha um limite. A gente, na política, a gente tem um limite. E eu impus o meu limite e eu não ultrapassei esse limite. E acabou sendo feito pelo Michel. Mas os 2 anos do Natal foi eu que organizei. Não fiz no mesmo padrão do que era feito no governo anterior, mas não deixei perder todo aquele material. Aquelas bolas feitas com garrafa PET, a parte da iluminação, já havia uma estrutura existente, você precisava apenas de continuar. E, infelizmente, no 3º ano do governo, o Natal já diminuiu bastante, aí foi até que parou também essa tradição. Ficou só aquela coisa do banner para todo lado, umas lâmpadas, aquela tradição do Natal, dos eventos de coral. E foram acabando, né? A pandemia foi uma boa desculpa para não se fazer nada, né? Então, da pandemia para cá, muita coisa acabou. Muita coisa parou mesmo de vez, ao ponto de você ver hoje o governo omisso nas questões mais essenciais e sempre apontando, né? As audiências públicas da venda da água foram feitas virtuais. O Covid já tinha sido dominado, pegado a laço há muito tempo, já tinha acabado, e a necessidade de esconder do povo o que estava se fazendo nos bastidores, fizeram uma audiência pública virtual, onde só perguntas selecionadas podiam ser respondidas pela mesa. Ou seja, é isso aí que a gente presenciou de lá para cá. Ó, o pessoal participando aqui, tem o pessoal até de Água Quente. Carmen Marques, bom dia, Carmen, muito obrigado. Robson Mateus, muito obrigado. E todos cumprimentando o programa, cumprimentando o Roberto Petto, naturalmente. Zé Vicente, bom dia, meu amigo Hélio, Vanderlei, doutor Roberto Petto. Isael, lá de Água Quente, bom dia, meu amigo, tamo junto. Doutor Petto deixou saudades, precisa voltar à prefeitura. A dona Edna também precisa voltar para enfeitar nossa cidade nos natais. José Vicente da Silva sempre participando do programa, Arthur Nequem sempre participando. Só para continuar, que a gente acabou. Sim. Então, na verdade, eu não fiquei fora. Né? Eu participei de uma campanha, aquela que o Vinícius ganhou, do Luiz Ribeiro, por 22 votos, em que a liberação da minha campanha aconteceu na quinta-feira e a eleição era no domingo. Né? E aí a gente fez 13 mil votos e o povo nem sabia que podia ser candidato. A gente sabia que podia ser, mas teve um processo, enfim. E de lá para cá a gente participa da cidade. Né? Lamentavelmente, a gente tem tido alguns prefeitos, e esse prefeito especificamente, que falam que o que faltava era gestão, porque dinheiro tinha na cidade, né? Provou que ou gestão tem um significado errado para nós, né? Tem que mudar no Aurélio, ou então realmente ele está vivendo num outro mundo. E
infelizmente, as pessoas esquecem, alguns prefeitos que nós tivemos, esquecem que a disputa eleitoral, ela acaba com a eleição. Dia 1º de janeiro de 2025, o meu prefeito pode não ser o que eu estou apoiando. Mas é o seu prefeito. Mas é o prefeito da minha É cidade. o prefeito da cidade. E aí nós temos que ter um prefeito que saiba respeitar as diferenças, que saiba respeitar as pessoas, que saiba respeitar a imprensa e que queira fazer o melhor para o Teresópolis. E faz um bocado de tempo que a gente não tem isso, sabe? Então, eu acho que isso tudo atrapalha. Eu queria muito vir candidato agora. Queria mesmo. Mas eu abri mão de uma candidatura em função do bem maior para a nossa cidade, que é a perspectiva da gente fazer o nosso hospital e de a gente ter um período de calmaria na cidade. Né? Esse dia eu estava conversando com umas pessoas que eu reputo como de maior cultura nessa cidade, uma pessoa inteligente, que estava comentando, eu vou plagiar agora, vou plagiar, acho que ele não vai ficar chateado com isso, né? Que um candidato aí, ele pode vir a ser o pacificador da cidade. É a pessoa que pode conseguir gerir a cidade com todo mundo, sem essas arestas políticas maiores, esses problemas maiores, que tem atrapalhado a cidade. A gente, quando o Vinícius ganhou a primeira eleição, eu fui cumprimentá-lo. Cumprimentei na véspera da eleição e cumprimentei depois que ele ganhou a eleição. E nunca pediu uma ajuda, sabia que a gente queria fazer, sabia que eu queria fazer o Natal da cidade. Tanto é que até hoje, de vez em quando a Edna faz, né? Já enfeitou a feirinha, mesmo sem autorização da prefeitura, depois foi impedida de fazer, fez uma árvore lá de Natal na feirinha, faz em alguns lugares. Comari. Né? Comari. Fez lá no Comari. Enfim, tenta não manter a chama acesa, a ideia, porque aquele projeto de Natal, ele não era especificamente só para o Natal. Né? Ele envolvia uma questão de meio ambiente, envolvia a questão da educação, a cidade inteira se mobilizava para fazer. E isso deu muito certo. Né? Mas é o que o Vanderlei falou, a diferença maior, né? Por que o esporte deu certo na nossa época? Né? Mário Silva fala isso sempre. Ele costuma dizer o seguinte: eu era o secretário certo na hora certa, porque o prefeito gostava de esporte. Né? O prefeito gostava de eventos, o prefeito gostava. Então, na verdade, a dificuldade que o Vanderlei teve em tocar, como ele não falou, né? Quando você tem um prefeito que não gosta, ninguém quer ajudar. Aí o secretário acaba trabalhando sozinho. E dá um desgaste muito grande. Então, eu acho que na nossa época a gente conseguiu ter sucesso nessas áreas, principalmente, mas eu reputo também como saúde e educação, uma área forte do nosso governo, porque eu gostava. Né? O carnaval, eu ia para a avenida, era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu só saía depois que a avenida estivesse toda limpa. Eu ficava com as pessoas que estavam limpando. Eu ficava com os trabalhadores. Uma vez num carnaval. Pegando um temporal, atravessava a avenida com água no joelho e vamos embora. E vamos fazer. Porque a população gostava disso, o povo queria isso. Entendeu? E a expectativa deles é que se volte a ter isso tudo, que não é fácil, não é fácil. Perdemos agora o Robertinho Ferreira da Rocha, era um entusiasta do carnaval, me ajudou muito, era presidente da Liga. Porque uma coisa muito difícil, as pessoas acham que é fácil, de você se relacionar em função de ter uma liga e de você conseguir atender as demandas de todas as escolas de samba. Eu tinha 8 escolas, o Vanderlei pegou 8 escolas. Cada uma que é uma coisa diferente. E todo mundo acha que é a casa da sogra, que o dinheiro se fabrica assim. A maquininha vai lá, pega o dinheiro e aplica. E a gente não pode fazer isso, tem que respeitar os limites de cada um. E o relacionamento, graças a Deus, era bom. Robertinho me ajudou muito, muito nisso. E a gente conseguiu fazer um carnaval. Mas eu era presente, eu toda noite visitava 1, 2, 3 barracões de escola de samba, ia lá acompanhar, via quem estava trabalhando, né? E até ajudei muitas escolas com o bolso mesmo, né? Sem ser a prefeitura, porque eu via que eles estavam realmente trabalhando. E é ruim isso, porque você vinha de uma tradição antiga de que se pegava o dinheiro da subvenção da prefeitura, botava um carnaval muito ruim na avenida e o dinheiro foi para onde? Isso ficou estigmatizado na cidade. Olha, o pessoal só quer dinheiro. E não é isso. O pessoal quer
fazer um trabalho direito, quer se divertir. E a gente, quando acompanha de perto, consegue vivenciar isso. Então, essa é a grande diferença. Eu acho que quando o prefeito não quer, é mais difícil a coisa acontecer. Eu vou a você, Vanderlei, porque ele usou duas coisas ali. Eu já vou falar do Robertinho, para a gente entrar nos temas da semana. Mas o Beto usou uma coisa ali, o prefeito tem que estar presente. Eu me lembrei agora das enchentes. Eu estava chegando na Rádio Teresópolis bem cedo, né? A cidade estava alagada à noite, e já vi carros de fora, de outros municípios, em Teresópolis, ajudando, porque a cidade estava alagada. Governo Roberto Petro. E o próprio Roberto Petro na rua. E eu não estou aqui nem criticando o Vinícius e nem elogiando o Roberto Petro. Estou contando o fato como eu vi. E o Roberto Petro, que a gente não vê o Vinícius na rua, o prefeito Vinícius. A gente não vê em lugar nenhum. E o Roberto Petro segurando uma mangueira de um carro-pipa. Não sei se você lembra disso. Se segurando a mangueira de um carro-pipa, lavando ali em frente ao Colégio Estadual. Lavando a rua. Isso é fundamental do governo, o prefeito estar presente? É um contraste muito grande, se fazer, né? Presente? É um contraste muito grande, porque isso foi no Carnaval de 2008, né? E justamente no Carnaval de 2009, enquanto em 2008 o prefeito estava no meio da água e ajudando a limpar, a organizar, a gerenciar os atendimentos que era necessário fazer ali, no Carnaval de 2009 o prefeito viajou e não participou do palanque, nem do palanque. E ainda tinha ciúme do vice-prefeito ir ao palanque também, porque ele não queria que o vice-prefeito aparecesse, na época era o Robertão. Né? E era muito complicado essa relação, porque eu lembro de um fato muito curioso, era meados de janeiro, já segunda ou terceira ou quarta semana de janeiro, quando a gente estava no fechamento do jornal, e a grande discussão das escolas era quanto vai ter de grana para cada escola. Né? Então eu tive que fazer uma reunião com as 8 escolas e mais um bloco, marquei essa reunião para 2 horas na Casa de Cultura, o secretário com todos os presidentes de escolas de bloco, e aí o pessoal foi chegando, tal. Quando chega umas 1:55, todo mundo lá, estava quase na hora de começar a reunião, e eu já tentando até me adaptar àquele ambiente, que era um ambiente muito novo para mim, eu tinha menos de um mês de secretário, e me chega lá 2 camburões da polícia com uns 20 homens, estavam indo para algum lugar e passaram para deixar um ofício da corporação para alguma coisa, porque o procedimento tinha esse procedimento burocrático, né? E uma presidente de escola começou a chorar, falta de respeito, chamou a polícia para dar segurança na reunião. Ou seja, já havia um clima de... Era uma coisa distante, não era mais aquele governo anterior que gostava de carnaval e tinha um governo que estava fazendo carnaval. E eu estava tentando fazer o meu papel ali, porque se dependesse do restante do governo, talvez nem tivesse carnaval, porque eles não eram muito chegados nisso, mas eu entendi aquela necessidade e puxei muito foco, primeiro naquele carnaval, da necessidade de trazer o carnaval para o assunto da cultura, porque o carnaval é a cultura popular, né? Então, tanto que, se deve se lembrar, nós tivemos um tema, né, um olhar para o céu, a gente estava fazendo em homenagem ao Galileu e tal, então puxamos essa coisa da cultura para a decoração do carnaval, e eu sempre tive conversas com os presidentes de escola no sentido de que a gente precisava olhar para a função cultural do jornal, já que o carnaval é da cultura, se não for para fazer um carnaval cultural, joga essa encrenca para outro lugar fazer, manda para o turismo, desenvolvimento social, tem vários lugares que podem fazer o carnaval, tem que justificar eu gastar o meu tempo de secretário de cultura tomando conta de um assunto e deixando esse assunto ser desvirtuado, né? O fim das escolas de samba em Teresópolis, não digo fim, porque não acabaram ainda, estão por aí algumas diretorias ainda existem, mas foi justamente a grana, foi o dinheiro, porque começou a ter, não que eles vivessem em função do dinheiro, mas o dinheiro, sem o compromisso de dar o retorno para a função que a escola tem, de ligar a comunidade com aquele assunto, né, de trazer a história da comunidade. Eu lembro de um desfile eu acho que foi o Nildo Rosário, que fez um desfile em homenagem ao Delcio Monteiro na Avenida. Que coisa bonita, uma homenagem. Todas as pessoas vestidas de indumentária de jornal, né? Fizeram umas roupas de banner, né? Com impressão de jornal. Então aquilo ficou muito bonito, uma homenagem. Isso é a história de Teresópolis, porque além da alegria, além da música, além do turismo que envolve o carnaval, você está passando cultura para as pessoas conhecerem personagens da cidade, né? Então o carnaval é uma mídia, é um instrumento muito importante para isso. Mas houve essa diferença, né? Você está saindo de um governo que gostava do futsal, gostava do futebol, o governo não está nem aí, esse governo que entrou não estava nem aí. Eu gostava de carnaval, todo, o outro queria mais estar na igreja nessa hora do desfile do carnaval, ou então viajando. Tal. Então, seja bem complicado isso. E os secretários estão ali no meio, né? Tentando fazer esse trabalho. Mas eu ainda acredito que
enquanto houver essa vontade individual de alguns dos setores do governo de fazer funcionar, nesse governo mesmo que está aí hoje, um governo tão ruim, eu escrevi um texto outro dia e assinei e disse com as palavras mais fortes possíveis, esse é o pior prefeito que já esteve na história de Teresópolis. Eu conheço todos os prefeitos. De 77 para cá, eu conheço todos. Eu cheguei aqui, era Pedro já era prefeito. Era o Malhades prefeito, aquele finzinho do Malhades, que as posses eram em fevereiro. E aí peguei o Pedro todo e eu acompanhei os bastidores de todas as eleições. E de 78 para trás, eu conheço em fundo da pesquisa que eu faço. Eu lancei um livro contando a história dos prefeitos em Teresópolis, das eleições desde 1922. E você vai analisando a biografia de cada um deles, as realizações, né? E a gente olha o que aconteceu com a cidade, com esse prefeito aí, é uma coisa lastimável. Ao ponto de hoje, o prefeito alegar petição de miséria ao juiz para conseguir gastar. O prefeito disse ao juiz anteontem, Nós vamos chegar lá. ao juiz anteontem que não pode gastar R$1 para comprar um remédio, porque está bloqueado. É o argumento que ele precisava, porque dinheiro tem, o que está faltando é a tal da gestão. Deixa eu comentar aqui, eu estou em cima da hora de um comercial, só para rapidamente passar pelas pessoas que estão falando. E eu falei sobre o caso do Roberto Petro estar num dia da enchente na rua, ajudando a limpar a cidade, porque o ano passado, quando houve a enchente aqui, Carmela Dutra, que pegou os carros aqui na TV, meio metro de água aqui dentro do jornal, né? E eu estava aqui na rua, estava eu, Vanderlei, Gil, você lembra disso? O prefeito passou a pé na outra calçada, simplesmente, mas nem olhou para a gente. Ele passou. Eu acho que não tinha como chegar na prefeitura pela avenida, lá pela Lucimeira. Ele passou aqui pela Carmela Dutra, pelo menos por parte dela, que também estava alagada. E nem olhou para a cara da gente. Passou. Enquanto os 2 carros do jornal estavam sendo rebocados. Os carros sendo rebocados. Por culpa dele. Os carros sendo Porque rebocados. não foi culpa da chuva, foi culpa dele não limpar o bueiro que tem aqui na Carmela Dutra, são 2 bueiros. Quando limpa esse bueiro, a água flui. Nós temos aqui um curso d'água que vai ao Paquequé, ele joga em outra manilha, ali próximo à Antiga Tefé. Então a culpa não era do jornal, a culpa não foi de São Pedro, a culpa não foi da chuva. A culpa foi da prefeitura que não fez a limpeza da rua. Então, no mínimo, ele tinha que pedir desculpa, né? E ver como pagar isso aí. Mas eu acho que ele não falou com vocês com vergonha. Tá Já estou indo, Gilberto, só passar rapidamente aqui. Israel, lá de Água Quente, já falou que o asfalto parou. Já tem mais de uma semana, parou o asfalto, a colocação do asfalto em Água Quente. Jones, doutor Roberto Petro, foi adiado o processo da água. Ele quer saber se poderíamos falar sobre o processo da água. Grécia Silveira, bom dia, Hélio, convidados. Impossível não ver o doutor Roberto Petro e não lembrar do pequeno grande Dinardo. É verdade, Dinardo está no nosso coração, na nossa memória, né? É verdade. Olha aqui, eu ontem, terça-feira, eu tive com... Eu vou fechar esse bloco agora, Gilberto. Eu tive com o Roberto Ferreira da Rocha, no supermercado Capixaba da Serra. E a gente até bateu um papo rápido dentro do Capixaba da Serra e ontem a gente perde Roberto Ferreira da Rocha. Queria até se pudesse botar a foto do Robertinho aí pra gente. A gente está aí o Roberto Ferreira da Rocha, sempre com esse sorriso simples. E foi prefeito, foi vice-prefeito, foi prefeito. Tem toda uma história política também, construtor que foi, carnaval em Teresópolis. Roberto Petro. Robertinho é um grande irmão, né? Uma pessoa extremamente séria, trabalhador, um homem do povo e sempre pronto a ajudar. O Betinho sempre foi um grande parceiro, ele e a família dele toda. E a gente lamenta, né, essa perda. E não tem jeito, daqui a pouco a gente vai se encontrar com ele lá. Não tem jeito. Ok, a minha homenagem aí à família toda, a filhas, a neta dele, que hoje toma conta ali do Asilo São Vicente de Paulo, enfim, todo mundo ali da família do Robertinho, um grande abraço que eu conheci muito todos, conheço todos, né? Vamos para o comercial, a gente volta já. Lembrando que em Araras, posto Santo Estevão, combustível de qualidade e o posto ecologicamente correto. Em Araras, Santo Estevão. A gente volta já.